Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Galerinha do quinto ano. Vamos lá, let's go for another geography class. Today is gonna be the southeast of Brazil. Whether you like it or not, the most important region of Brazil, at least from an economical standpoint. Ok? Então, a gente hoje vai falar sobre a região sudeste. Quer queira, quer não, a mais importante das nossas regiões. Opa, só um minutinho aqui, boys and girls, just one second. Opa, deixa eu só confirmar uma coisinha rapidinho aqui. Região Sudeste, para não me confundir. Que às vezes eu me confundo, né, boys and girls? Às vezes eu dou um assunto, é tanta aula para a gente dar, né, que às vezes a gente acaba dando uma aula para uma turma pensando que é para outra, tá certo? Então, tá certo isso mesmo. Região Sudeste, Southeast Region, região Sudeste para o quinto ano. Então, vamos lá. Southeast Region, guys. Primeiro conceitozinho que vocês deveriam anotar. Southeast Region é região Sudeste. Sudeste do Brasil. Né? Do Brasil. Ok, boys and girls, anotem isso no caderninho de vocês, sendo o melhor amigo, tem sido o melhor amigo, né? Nessas aulas de Geography. Então, vamos lá, vamos estudar, porque a região sudeste do Brasil é região muito importante, como eu estava dizendo, né? Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, né? Não tem como a gente negar isso, né, gente? Não pode negar a importância da região sudeste. A gente sempre tem que ter em mente, tá certo, o seguinte, que a importância de uma região não desfaz a importância das outras regiões. Isso é a única coisa que a gente tem que ter em mente. Que a região sudeste é importante, sim, mas a região nordeste também tem a sua importância e cada vez mais se transformando numa potência econômica. Na verdade, vinha numa velocidade muito boa, né, no crescimento econômico bem acelerado, né, e nessa década passada teve um break gigantesco, né? Mas se Deus quiser, a gente rapidamente volta a crescer de novo. E Pernambuco aí, né? Pernambuco aí despontando aí como assim uma referência, né? Se transformando até meio que numa referência econômica, principalmente Pernambuco e Ceará, né? Os dois estados assim, digamos assim, que dessas últimas décadas mais se destacaram, mas a gente também já tinha a Bahia ali como uma potência regional, cresceu muito nos anos 90. Mas vamos lá, boys and girls. Vamos lá para o primeiro parágrafo aqui. The Southeast region of Brazil, Português, região sudeste do Brasil, is composed of the states of Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. It is the richest region of the country. É a região mais rica do país, sem sombra de dúvida. Então, você tem 4 estados apenas fazendo parte dessa região, né? Nordeste tem 9, Sudeste tem 4, a Sul tem 3, a região Centro-Oeste também 3, e a região Amazônica, fazer a conta rapidinho aqui que eu não lembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Então, 9 estados na região Nordeste, você vê até que os estados são menorzinhos, né? E por essa razão, acaba tendo mais estados, tá certo? Então, desses 4 estados, né, 3 são extremamente importantes, né, do ponto de vista econômico, né? Então, tem São Paulo aí disparado aí como o estado mais importante do Brasil do ponto de vista econômico, tá certo? Inclusive, no momento aí, mais ou menos aí, lá, anos 80, anos 90, o PIB de São Paulo, né? O PIB é o que a gente chama de Produto Interno Bruto, né? Toda a produção de um país no período de um ano. Tudo que era produzido no Brasil no período de um ano, 50%, ou seja, metade dessa produção vinha do estado de São Paulo, até meados ali, anos 80, anos 90. Hoje em dia já diminuiu, né?
Mas você veja a importância, São Paulo ainda é uma powerhouse, a gente chama de powerhouse, né? Essa powerhouse, assim, uma potência do ponto de vista econômico, tá certo? A gente também vai ter aí o Rio de Janeiro, tá? Com a sua importância também econômica, cultural e histórica, né? O Rio de Janeiro aí, por muito tempo, recebeu muitos investimentos, porque foi a capital do Brasil, por algum momento, inclusive, foi até a capital do Império Português, certo? Já que o rei, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, do exército napoleônico da França, né? Fogem aqui para o Brasil, declaram a independência do Brasil e colocam o Rio de Janeiro como a capital do todo o Império Português. Tá? Então, muitos recursos vieram para o Rio de Janeiro, né? Até lá nos anos 50, quando se construiu Brasília. Mas até então, por conta disso, grandes empresas, né, no Brasil. O Rio de Janeiro, digamos assim, é um estado, digamos assim, de uma elite antiga, né? É o dinheiro antigo, a gente chama isso de dinheiro antigo, né? Aquele dinheiro ainda da época do Império, né? Então, assim, recebia investimentos, toda a riqueza da exploração de impostos ia tudo para o Rio de Janeiro. Então, grandes empresas também se instalaram no Rio de Janeiro por conta dessa riqueza, cria-se uma classe média pujante. Aí, tá certo? A gente também tem o estado de Minas Gerais, que por si só é um estado gigantesco, né? Deixa eu até abrir o mapa aqui para a gente conversar, a gente ter uma noção, né? Aqui o estado de Minas Gerais, por exemplo, é maior do que toda a região sul, ou mas praticamente do mesmo tamanho, coisa desse tipo. Mas é um estado também de muitas riquezas minerais, né? Por isso que o estado era estado das Minas Gerais, hoje é o estado de Minas Gerais, né? Que é as minas, né? Então, muita exploração, muita riqueza sendo criada naquela região, tá certo? E depois também vai ganhando aí, digamos aí, uma vocação aí para a parte mais agropecuária, né? Com a produção de gado, com a produção de leite. Afinal de contas, uma boa parte aqui do Cerrado brasileiro, né? Está inserido aqui no estado de Minas Gerais. Então, também uma grande potência. E você tem um estado aqui menos relevante, digamos assim, do ponto de vista econômico, o estado do Espírito Santo. E você vê, né, que a gente nem ouve muita notícia assim do Espírito Santo, né? Porque exatamente por isso, porque assim não tem tanta relevância do ponto de vista econômico comparado com os três. Tem a sua importância, claro, ok? Então, responsible for approximately 60% of the Brazilian GDP, okay? As São Paulo, Rio de Janeiro, and Minas Gerais are the three richest states of Brazil, the top three Brazilian states in terms of GDP. The southeast of Brazil also has the highest GDP per capita among all Brazilian regions. Então, a gente tem aí, novamente, né? Veja só, veja a importância, né? 60% do produto interno bruto nessa região aqui, só nessa região. GDP vem de Gross Domestic Product, né? Produto interno bruto, ou seja, novamente, o que é o produto interno bruto? Tudo aquilo que é produzido num país durante um período de um ano. Então, 60%, mais da metade, né? Se a gente dividisse o produto interno em 10 partes, né? 6 dessas 10 partes seriam produzidas lá na região sudeste. E como eu disse, houve um momento em que só o estado de São Paulo representava metade de toda essa produção, só o estado de São Paulo. Hoje em dia, São Paulo, Rio e Minas representam 60% dessa produção. Como é que se diz? E a gente tem esses três estados como os três estados mais ricos do Brasil. A gente tem São Paulo como o estado mais rico do Brasil. Eu acho que vem Minas Gerais como o segundo mais rico. E o terceiro, Rio de Janeiro. Eu não tenho certeza se Rio de Janeiro ou Minas Gerais são o segundo, quem é o segundo, quem é o terceiro. Mas eu sei que São Paulo é definitivamente o primeiro. Eu acredito que seja Minas Gerais o segundo e Rio de Janeiro o terceiro. Tá certo? Então, tá aí novamente o porquê de
dessa região ser tão importante, obviamente, gente, né? Obviamente, a gente, tudo na vida, a gente sabe que tem um porquê. E a gente tem que entender o porquê por trás. E a disciplina de história, ela vem para ajudar nesse sentido, né? Para explicar o porquê das coisas. Então, me venha com aquela história, não, porque o pessoal de São Paulo é melhor, porque o pessoal lá da região sudeste é mais trabalhador. Porque existem muitos conceitos aí errados. Nada disso. Questão puramente histórica. Questão puramente histórica, certo? Eles foram beneficiados de várias maneiras. Não dá para a gente entrar nesse mérito aqui agora, porque é muito assunto para a gente tratar numa aula aqui de 30 minutos. As nossas aulas online são de 30 minutos, porque é muito tempo, né? 40 minutos. Então, a gente faz uma aula em torno de 30 minutos, tá certo? Então, mas se alguém tiver interesse, por acaso achar que a gente deve abordar, pode pedir lá no Class App, tá certo? Que a gente desenvolve para vocês, tá certo? É só vocês pedirem que a gente faz. The Southeast region leads the country in population, urban population, population density, vehicles, industry, universities, airports, ports, highways, hospitals, schools, houses, and many other areas. Então, veja a distância do resto do Brasil em relação à região sudeste, né? Então, eu esqueci até falar aqui, ó, que aqui, the southeast of Brazil also has the highest GDP per capita among all Brazilian regions. Então, não só é a região mais rica do Brasil, mas é a região mais rica por cabeça, por pessoa. Então, se você pega o produto interno bruto, tudo que é produzido e divide pela população dessa região, ela vai ser mais rica. Porque às vezes você encontra a seguinte situação. A situação em que você tem muita riqueza na região, mas você também tem muita gente nessa região. E aí você não tem uma boa divisão, digamos assim. Apesar de estar no Brasil, e o Brasil, consequentemente, né, o Brasil, de maneira geral, é um país de uma, digamos, divisão de riquezas muito desigual, né, um dos países com maior desigualdade de distribuição de renda, distribuição de riqueza do mundo, né, não é o maior, um dos maiores, tá certo? Mas essa região ainda é meio, um pouquinho menos, ou seja, para a quantidade de população comparado com o que produz, você tem mais riqueza por pessoa. Significa que todo mundo é rico? Não. Significa que todo mundo tem? Não. Mas você tem uma distribuição, digamos assim, melhorada, né? E, digamos, se você tem muita riqueza e pouca gente, significa que é mais fácil, digamos assim, você ascender, né, nessa região. A região também, ela lidera em várias outras áreas, né? Então, a região, por exemplo, que de maior população do Brasil, é a região de maior população urbana do Brasil, é a região com maior densidade populacional do Brasil, é a região com mais veículos do Brasil, é a região com mais indústrias no Brasil, é a região com mais universidades no Brasil, é a região com mais aeroportos no Brasil, é a região com mais portos no Brasil, é a região com mais estradas no Brasil, é a região com mais hospitais no Brasil, é a região com mais escolas no Brasil e é a região com mais residências no Brasil, né? Então, veja como essa região ela é desenvolvida em relação a outras regiões do Brasil, né? A gente às vezes ouve assim, a região sudeste é mais desenvolvida, São Paulo, Rio de Janeiro é mais desenvolvido. Mas a gente não tem a ideia, tá certo, do tamanho, da distância entre essa região e outras regiões do Brasil. A gente talvez não sinta tanto essa distância, vamos dizer assim. Talvez alguém seja até dessa região, né, que está assistindo a aula. Professor, mas eu morei lá na região sudeste e eu moro aqui e não vejo tanta diferença assim, não. Porque a gente mora numa região assim bem desenvolvida do Nordeste. A gente mora na região metropolitana do Recife, que é uma das regiões mais desenvolvidas de todo o Nordeste. Então, a gente tem grande parte da riqueza do Nordeste aqui concentrada na região onde a gente mora.
Mas se a gente sair um pouquinho daqui, se a gente for já para um agreste, se a gente for mais já a zona da Mata Norte ou zona da Mata Sul, a gente já começa a encontrar bastante pobreza, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar para que a riqueza ela venha mais para outras regiões do Brasil, né? Porque está muito concentrado, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da parte geográfica, geography. A gente tem aqui São Paulo, heart of the largest continued remnant of Brazilian Atlantic forest, the Ribeirão Valley is a natural heritage of humanity, granted heritage as a biosphere reserve by UNESCO. Então, a região de São Paulo tem uma região aqui, né? Uma região natural, aqui região, um ecossistema, uma diversidade de ecossistema muito importante, né? Então, por exemplo, a gente tem ali nessa região aqui em torno de 400 espécies de aves, a gente tem anfíbios, répteis que vivem nessa região. Tá certo? É uma região, inclusive, considerada patrimônio, né? Patrimônio da humanidade pela Unesco, tá certo? Várias regiões para ecoturismo, se fazer ecoturismo, né? Diversidade geológica incrível, com grotões, com cavernas, com rios, com cascatas, em torno de 454 cavernas registradas ali em São Paulo, né? Na região do Vale do Ribeirão. Tá certo? Então, região muito importante do ponto de vista geográfico, tá certo? Minas Gerais. Minas Gerais também não vai ficar atrás, tá? The landscape of the state is marked by mountains, valleys, and caverns. In the Serra do Cipó, Sete Lagoas, Cordisburgo, and Lagoa Santa, the caves and waterfalls. Minas Gerais is the source of some of the biggest rivers in Brazil. Most notably the São Francisco, the Paraná, and to a lesser extent, the Rio Doce. Então, o estado de Minas Gerais, como eu disse, não deve nada ao estado de São Paulo ali, com a riqueza geográfica, né, e ecológica gigantesca, violenta, né? Então, tem montanhas, tem vales, tem cavernas, né, tem serras, tá certo? Tem lagoas, tem quedas d'água, né? E os principais rios do Brasil, né? Os principais rios do Brasil, com exceção aí do Amazonas, passam por ali. Se eu não me engano, inclusive se eu não me engano, o Rio Araguaia, que também é um rio de importância gigantesca, se eu não me engano, ele faz ali, passa exatamente ali na fronteira ali de Minas Gerais com Goiás, o Tocantins, também tem uma passagem por ali. E você tem o nascedouro, né? A nascente do São Francisco em Minas Gerais. Você também tem o Rio Paraná passando por lá e também menor, mas passando por lá também o Rio Doce. The state also holds many hydroelectric power plants, including Furnas Dam. Então, a gente tem, por isso, né, hidroelétricas passando por ali. Some of the highest peaks in Brazil are in the mountain ranges of southern parts of the state, such as Serra da Mantiqueira and Serra do Cervo. They mark the border between Minas Gerais and its neighbors, São Paulo and Rio de Janeiro. The most notable one is the Pico da Bandeira, the third highest mountain in Brazil, standing on the border of Espírito Santo state. The state also has huge reserves of iron, sizable reserves of gold and gemstone, including emerald, topaz, and aquamarine mines. Então, região aí riquíssima, belíssima, pessoal. Realmente, a gente precisa, quando vocês puderem, com papai e mamãe, fala com papai e mamãe. Papai e mamãe, vamos visitar lá Minas Gerais, vamos visitar São Paulo, vamos visitar a região sul, porque tem muitas, muitas, muitas belezas naturais. Tá certo? Rio de Janeiro. Oops. The state is part of the Mata Atlântica biome. Então, o estado faz parte do bioma da Mata Atlântica. Mata Atlântica que passa por aqui, começa lá no Rio Grande do Norte, bum, vai descendo, vai seguindo exatamente a costa do Atlântico, né? Vai seguindo essa costa do Atlântico, vai descendo, brum, e segue ali, pegando o Rio de Janeiro também, tá certo? Então,
ainda alguns pedaços ali da Mata Atlântica sendo preservado. And its topography comprises both mountains and plains located between the Mantiqueira Mountains and the Atlantic Ocean. Its coast is carved by the bays of Guanabara, Sepetiba, and Ilha Grande. There are prominent slopes near the ocean, featuring also diverse environments such as Stinga vegetation, bays, lagoons, and tropical forests. Rio de Janeiro is the smallest state in the southeast microregion and one of the smallest in Brazil. It has, however, the third longest coastline in the country, second only to Bahia e Maranhão. Ok, eu não sabia disso, olha. O Rio de Janeiro, apesar de ser um estado pequeno, um dos menores estados do Brasil, mas tem uma das maiores costas do Brasil, perdendo apenas para a Bahia e para o Maranhão. Interessante, tá? Isso eu não sabia, não. Ok? E não precisa falar, né, da beleza do Rio de Janeiro, tá? Deixa eu mostrar a imagem aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, gente, olha só o Cristo Redentor. Essa imagem, ela é espetacular do que é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, eu nunca estive no Rio de Janeiro, minha esposa já foi para o Rio de Janeiro, né? E conheço muitas pessoas que foram ao Rio de Janeiro, inclusive americanos, na época que eu morava nos Estados Unidos, muitos americanos, e muitos deles, né, me disseram assim que o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, assim, sem sombra de dúvida, foi o local mais bonito que eles já visitaram. Assim, meu chefe lá já visitou vários lugares, foi na Europa, na Ásia, na África, América do Sul, né? Viajava sempre que ele podia, viajava. E ele disse, de todos os lugares que eu fui, o Rio de Janeiro é, sem sombra de dúvidas, o mais bonito que eu já vi. Infelizmente, eu acho que ele veio uma ou foi duas vezes para cá, mas todas as vezes que ele vinha, ele recebia assim muitos conselhos, assim, muitas coisas assim que não podia fazer, assim, não podia ir para tal local, não podia sair de perto do grupo, não podia sair de dentro do hotel, assim, questão de segurança, porque para não ser roubado, para não ser sequestrado, para não ser isso, aquilo outro. Então, cheio de recomendação para vir no Rio de Janeiro. Então, o pessoal já vem com os dois pés atrás, né? Nem com o pé atrás, com os dois pés atrás. Mas o pessoal ainda vem, porque ouve falar da beleza dessa região, que é realmente encantadora, tá certo? Só para a gente dar uma olhada aqui, a costa do Maranhão. Engraçado, é engraçado realmente. A gente olha assim, a gente pensa assim, que o Brasil, né, tem tanto acesso ao Oceano Atlântico, né, que a gente pensa assim, nossa senhora, mas bom, pelo que eu estou vendo aqui, a costa de São Paulo é maior que a costa do Rio de Janeiro. Eu posso até estar enganado aqui, e a costa aqui também do Rio Grande do Sul parece ser maior que a costa do Rio de Janeiro. Inclusive, a própria Espírito Santo parece ser pau a pau. Eu vou até dar esse benefício aqui ao Rio de Janeiro em relação ao Espírito Santo. Mas São Paulo parece ser maior, Bahia definitivamente é maior, e diz aqui que o Maranhão também é maior. Mas aqui também, por exemplo, o estado do Pará, sem sombra de dúvida, aqui é maior essa costa. Então, eu vou voltar e ler a informação de novo, porque eu posso ter lido a informação errada. Rio de Janeiro. Smallest state and one small in Brazil. It has, however, the third longest coastline in the country. A terceira maior costa do país. Second only to Bahias e Maranhãos. Extending 635 kilometers. Eu estou achando essa informação estranha. 635 quilômetros de costa ao Rio de Janeiro. Bom, o Wikipedia ele não é 100%, então a gente vamos guardar essa informação aqui. And finally, né, finalmente aqui, Espírito Santo. Ok? With a 46,180 square kilometers, about the size of Estonia, or half the size of Portugal, and has a variety of habitats, including coastal plains, lakes, mountain forests, mangroves, and many others. Okay. The main rivers of the state is the Doce. All the important basin rivers include Santa Maria River Basin, which is the northern branch,
Jucu River Basin, correspond to the southern Espírito Santo's climate is tropical along the coast, dry winters, rainy summer. North of Doce River is generally drier and also hot, and the mountainous region is the south and southwest of the state. The tropical climate is strongly influenced by altitude, and the average temperature are colder. The state can be divided into two areas, the low-lying coastline, Cape Pico da Bandeira, and which is part of the largest Serra de Caparaó, the Caparaó mountain range. And the map to the right is the gray area to the extreme southwest of the state e de Xerém, Minas Gerais. Ok? Então, a gente tem também aqui o estado do Espírito Santo também com muitas belezas, inclusive com praias espetaculares, né? Aqui é São Paulo, né? National Park, Serra da Canastra, Station Square em Belo Horizonte, Uberlândia, Coffee Plantation em Minas Gerais, Orange Plantation em São Paulo, Milk Extraction em Minas Gerais, como eu falei, né? É uma força econômica grande, né? Na questão aqui da produção de leite, né? E por isso que Minas Gerais, grande produtor de leite, e também por isso derivados de leite, aí vem queijos e coisas desse tipo, né? Inclusive lá, quando vocês entrarem lá no Fundamental 2, que tiverem estudando História, vocês vão ouvir falar lá em História sobre a política do café com leite, né? Que era exatamente apelidado, essa política do café com leite, e aí vocês vão entender por que essa região é uma região tão rica, né? Porque a primeira parte da República, quando o Brasil deixa de ser império, em 1889, né, tem um golpe, e aí os militares ocupam e transformam o Brasil na República. Até a chegada ali da era Vargas, existe uma política chamada política do café com leite. Por que café com leite? Porque café, São Paulo, grande produtor do café, e Minas Gerais, grande produtor de leite. Então, eles ficavam nesse revezamento. Um presidente era de São Paulo, o outro presidente de Minas Gerais. Então, 4 anos um presidente de São Paulo puxando para São Paulo. Depois, 4 anos um presidente de Minas Gerais puxando para Minas Gerais. E o Rio de Janeiro era a capital mesmo, já recebia de todo jeito, de um jeito ou de outro, tinha que puxar recursos para o Rio de Janeiro. Entendeu agora, rapidinho, em poucos minutos, por que que esses 3 estados são os mais ricos do Brasil? E como se isso não fosse suficiente, depois na era Vargas, obviamente, aí você tem 3 estados pujantes, você precisa desses 3 estados para governar, obviamente você precisa tá puxando coisas para lá, porque você tem forças econômicas e políticas puxando as coisas. Então, por mais que você queira desenvolver outras regiões, tem que ir para lá. Então, aí também, na era Vargas, né, começa o processo de industrialização no Brasil, mas no período Juscelino Kubitschek também com mais força, mas de todo jeito, esse processo de industrialização vai para onde? Vai mais para São Paulo. Os estados vizinhos se beneficiam também, de certa forma, mas principalmente São Paulo. Então, você tem aí a grande explicação, boys and girls, bem rapidinha, do porquê dessa região ser tão desenvolvida. Ok? Então, para a gente finalizar, a gente tem as maiores cidades, né? São Paulo sendo a maior cidade do Brasil, capital do estado de São Paulo. A gente tem o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, como sendo a segunda mais populosa do Brasil, sendo a capital do estado do Rio de Janeiro. Tem Belo Horizonte sendo a capital do estado de Minas Gerais. E você tem, cadê? Minas Gerais, Espírito Santo Eita, agora me pegou. Capital do Espírito Santo. Eita, me pegou agora. A capital do Espírito Santo Ai, meu Deus. Aff, Maria. Professor de Geography não sabe. Gente, eu vou ficar devendo essa daqui. Eu sei qual é a capital do Espírito Santo, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Bom, anyway, deixa quieto. Bom, de qualquer forma, como é que não aparece aqui a capital do Espírito Santo, rapaz? Nossa, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Bernardo, Santo André, Uberlândia, Mine Industry. Anyway. Bom, como homework, boys and girls, vocês vão fazer uma pesquisa sobre um desses 4 estados, tá certo? Vocês vão aprofundar mais a pesquisa, pesquisar aspectos econômicos, políticos e populacionais
de um desses 4 estados, fazer essa pesquisazinha, colocar lá no Google Tradutor e depois colocarem de volta, tirar uma foto e lançarem lá no Class App para a gente dar aquele nosso velho e bom feedback. Combinado? Ok, boys and girls, então com isso, Teacher Leo se despede de vocês and I wish you a great weekend. Goodbye!